Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui, professor Ronaldo, e hoje a missão é tentar passar algumas dicas, algumas informações sobre como proceder na defesa do seu trabalho de conclusão de curso ou na defesa do seu TCC. Então, sobre isso, nós vamos conversar agora um pouquinho, tá bom, pessoal? Então, a defesa do TCC é o nosso tema deste vídeo. E você precisa tomar alguns cuidados para não cometer os erros mais comuns que eu vi durante esses anos, desde 1997, que eu sou orientador e, portanto, participo de bancas de TCC. Então, desde aquela época já eu vejo e vou percebendo os alunos cometendo esses erros básicos. Algumas vezes eles querem ficar muito bonitos e usam roupas inadequadas. Em outras ocasiões, outros alunos usam uma linguagem incorreta, usam hipérboles, usam redundâncias, usam gerundismos. E alguns alunos também vão para a banca de TCC sem conhecer bem o tema, sem parece que não foi ele que fez o trabalho. Quando a gente olha assim, a gente pensa, coitado, como é que esse trabalho caiu na mão dessa pessoa? A gente fica com pena da pessoa de tão perdido que ele fica para apresentar um trabalho que ele deveria conhecer muito bem, porque afinal ele passou um semestre ou um ano inteiro, 2 semestres fazendo aquilo. Então a gente não consegue entender como ele não domina melhor esse assunto. E daí também aparecem problemas como incoerência entre aquilo que o aluno fala durante a defesa e aquilo que ele escreveu no TCC dele. E depois também surgem incoerências dentro do próprio trabalho que ele fez. Por exemplo, na introdução ele fala uma coisa, na discussão teórica ele não aborda nada daquilo que ele disse na introdução, ou na metodologia ele não fala o que ele fez, como ele levantou aqueles dados. Então, incoerências dentro do próprio trabalho também é um dos 5 principais problemas que eu fui observando ao longo do tempo. Tá bom, gente? Então vamos ver cada um desses erros mais comuns que os estudantes cometem. Então, roupas inadequadas. O que é uma roupa inadequada? Qualquer roupa que você olhar assim no espelho e pensar assim, poxa, não tá legal, eu tenho que ter um senso do que é bonito e daquilo que não fica legal. Por exemplo, se eu tiver de boné, as pessoas vão pensar, poxa, que coisa esquisita, o cara vem apresentar um trabalho que é uma coisa mais litúrgica, mais, vamos supor assim, mais solene, e a pessoa vai num evento solene, que é a defesa do TCC, de bermuda, ou de chinelo, ou de boné. Isso são acessórios que você tem que deixar em casa, são coisas que você precisa deixar em casa. Se você puder, use uma camisa de manga comprida. Se você tiver uma gravata, use uma para tornar a coisa mais formal. Ou um blazer em cima de uma camiseta. Se tu tiver uma camiseta branca e não tiver camisa de manga comprida, você pode pedir para o teu amigo um blazer emprestado. Qualquer pessoa te empresta um blazer para usar por cima daquela camiseta branca. E daí já fica um negócio mais formal, mais bonito, tá, pessoal? Calças jeans podem ser usadas desde que elas não sejam furadas ou manchadas. Então, aquelas calças rasgadas não fica adequado porque não é uma roupa muito formal, tá, pessoal? Decotes e fendas você tem que também tomar cuidado. Sapato com salto muito alto também é ruim, porque acaba meio que chamando atenção. Usar excesso de maquiagem, um penteado meio diferente, também pode chamar mais atenção. Então, não chame atenção para ti. Desvia a atenção para aquilo que você vai apresentar. Tá, pessoal?
Uma aluna me perguntou, professor, será que seria bom eu fazer uma maquiagem e um cabelo no salão? Eu digo, não, não é adequado fazer isso. Penteia teu cabelo normal e faz se quiser usar uma maquiagem, uma base, uma base nas unhas, ou um esmalte, um batom bem discreto, tudo bem, mas não exagere. Não use joias que chamam muita atenção, gargantilhas, brincos grandes, essas coisas todas, tá? E também você não precisa ir na loja comprar roupa nova só para apresentar teu TCC. Isso não é necessário, tá, pessoal? Linguagem incorreta, isso também é grave. As pessoas usam muito gerundismo. Ele quer falar bonito e acaba falando errado. Além disso, esses gerundismos, o excesso do uso do gerúndio é muito feio, tá? Então evita isso. Vou estar apresentando meu trabalho. Não diga isso, né? Vá direto no objetivo, diga o objetivo deste trabalho ou do meu trabalho é medir ou fazer tal coisa. E também evite exageros, não diga, essas são as hipérboles, este trabalho é extremamente importante ou ele é muito importante, evite isso, tá? E as pessoas usam muito o mim, para mim fazer, para mim coletar dados, para mim analisar os dados. Corta o mim fora quando tiver um verbo logo depois. Use eu, para eu analisar, para eu fazer, para eu buscar, para eu calcular, etc. Tá, gente? Então, cuidem um pouco com isso. Só que a coisa mais impressionante que eu vi nesses anos todos de orientador e de avaliador é o aluno que chega na banca sem conhecer bem o tema dele, sem dominar bem o assunto que ele aborda. Isso é dolorido. Isso é dolorido para o professor que vai avaliar, é dolorido para o orientador, é um negócio muito chato. Você chega lá e parece que você nunca ouviu falar disso. Se alguém te perguntar como se classificam os custos, você fala, eu vou ter que olhar aqui. Então ele pega o bilhetinho que ele tem lá e daí, os custos podem ser classificados segundo Eliseu Martins como... Esquece isso, você precisa dominar o assunto. Se você não domina o assunto, se pergunte por que você não domina o assunto se você mesmo fez aquele trabalho durante um ano inteiro. Se durante um ano você labutou em cima de uma situação, de um estudo, como é que você não domina ele? Essa pergunta você precisa se fazer. E os gráficos que parecem terem caído do céu? Aí a pessoa tem um gráfico lá e não consegue explicar um gráfico. Porque esse gráfico aqui, o que ele mostra? Porque esse gráfico sei lá, ele mostra algo aqui e tal. Poxa, se você usar uma palavra e não souber o significado daquela palavra, se você colocar um número dentro do seu trabalho e não sabe o que significa aquele número, retira ele. Retira. Explique as coisas, explique claramente as coisas. Estes dois gráficos eu tinha feito apenas mas daí sobrepor as duas linhas ficou meio confuso. Então, por isso que eu separei esses dois gráficos aqui em dois gráficos de linhas separados, para não sobrepor uma linha em cima ou sobre a outra. Então, meu orientador achou que ficaria melhor e nós decidimos, então, separar esse gráfico em dois. Então, você vai explicar o que ele significa. Esse gráfico aqui mostra que no ano tal, as vendas, o total de vendas do ano 2017 eram de 20, 2018 caíram para 18, 2017
caíram para 15, 2019 caíram para 15 e assim por diante. Então você tem que entender o que você está mostrando. E tem um outro problema que é a incoerência entre a apresentação ou as respostas que você deu para a banca e o que está escrito no teu artigo. Então o professor avaliador pergunta, então, diante do que você me mostrou aqui, um resultado líquido tão próximo de zero mostra que o projeto se torna inviável, é isso? Aí, para você concordar com o avaliador, você diz, eu acho que sim, acho que não é viável. Sendo que no TCC, lá na conclusão, você diz que ele é viável. O aluno, lá no resultado, diz assim, o resultado líquido encontrado para o projeto ficou abaixo do esperado se comparado a outros projetos encontrados na literatura. Todavia, o projeto atende às exigências dos sócios em relação à taxa mínima de atratividade que eles esperam. Então, se ele atende à taxa mínima de atratividade que eles esperam, então ele é viável. É isso que você tem que falar para o avaliador. Se o avaliador pergunta, então, diante do resultado líquido tão perto de zero, você não acha que ele se torna inviável? Você diz, não, ele só seria inviável se não atendesse os requisitos dos sócios, que é a taxa mínima de atratividade que eles querem ter. E na entrevista que eu fiz com os sócios, eles me falaram que a taxa mínima de atratividade deles é de 5% sobre o faturamento. Então, o lucro líquido do projeto tem que ser 5%. Se deu 5%, beleza, então ele aceita. Tá? Então, na defesa oral, diga o que está escrito, fale sobre o que está escrito, sem ler aquilo que está escrito, mas fale sobre o que você escreveu. E daí tem um outro problema que é a incoerência. Esse é o último problema de todos esses que eu citei, que também aparece de vez em quando, que é a incoerência dentro do trabalho. Então, na metodologia, por exemplo, o autor escreveu o seguinte: projetos com taxa mínima de atratividade iguais ou superiores a 5% seriam aceitos ou serão aceitos, tá? Ele escreveu isso lá na metodologia. E daí, nas considerações finais, que é o último capítulo do trabalho, ele diz que os projetos A e B foram rejeitados porque apresentaram resultados de 4% e 5% de atratividade. E os projetos C e D foram aceitos porque apresentaram taxas de 6% e 7%, respectivamente. Então, aqui existe uma incoerência dentro do trabalho. Em um lugar ele fala uma coisa e em outro lugar ele faz uma coisa totalmente diferente. Então, esses seriam os principais cuidados que você precisa ter para defender seu TCC. Tá bom, pessoal? Então, quero deixar um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Se conhecerem alguém que precisa dessas informações, podem mandar esse vídeo para esses amigos aí, tá, pessoal? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e espero vê-los em breve. Tchau, gente.